dia lindo, né? Páscoa, Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou por pessoas como nós, e nós estamos aqui hoje por causa de tudo que Ele fez. Mas você já parou para pensar, se você estivesse lá, quando tudo estivesse acontecendo? Qual seria a sua reação? O que você pensaria? Quem seria você? Hoje nós vamos ouvir 6 personagens que estavam lá naquele dia, que viu Jesus sendo chicoteado, crucificado, viu Ele pendurado em uma cruz. Vamos ver o que essas pessoas pensaram sobre tudo que aconteceu. Eu andei com Ele, eu pesquei com Ele, eu vi coisas inacreditáveis, vi milagres, vi maravilhas. Eu era um dos seus discípulos. Jesus andou sobre as águas. Eu também andei por pouco tempo. Logo comecei a afundar, mas a sua mão me socorreu. Eu, Pedro, naquele momento, um homem de pequena fé, mas eu daria a minha vida por Ele. Eu daria a minha vida por Ele. Ainda disse mais: Jesus, se todos te abandonar, se todos te deixarem, eu jamais te deixarei. Mas no entretanto, Ele me olha dentro dos olhos e me diz que eu o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando estávamos no monte orando, eu dormia, cochilava. Em vez de estar ao lado do meu mestre orando, eu cochilava. E no entretanto, quando abri os meus olhos, estávamos cercados de soldados que vinham prender o meu mestre. No momento de fúria, cortei a orelha de um dos soldados com uma espada. Pronto, falei comigo mesmo, a luta vai começar. Mas para minha surpresa, Jesus se entrega sem resistência, sem falar uma palavra. Eu daria minha vida por Ele. Eu o seguia, eu o amava, eu só queria defendê-lo. Mas antes do nascer do sol, antes que o galo cantasse, eu tinha negado 3 vezes, como Ele tinha me dito. Como se eu não tivesse problema suficiente, eles me trouxeram mais um homem que se chamava Rei dos Judeus. Pensei que fosse mais um louco, mas ao aproximar de mim eu percebi algo diferente nele. Eu tive a chance de conversar com ele antes do julgamento, e eu perguntei a ele se ele era realmente o Rei dos Judeus. Ele foi muito sábio e jogou a mesma pergunta de volta para mim. Não era o meu costume, eu, Pilatos, conversar com o acusado. Eu troquei algumas palavras com ele, e eu não achei nada que o condenasse, absolutamente nada. E eu dei a chance para que ele fosse solto. Eu perguntei ao povo: quereis que vos solte Jesus, o Rei dos Judeus, ou Barrabás, o ladrão? Era Páscoa e o costume era libertar um condenado. Mas o povo gritava: crucifica Jesus, que ele merecia morrer. Eu fiz o meu dever. O povo tinha decidido. Eu fiquei até comovido porque eu sabia que eu deveria ter soltado aquele homem. Mas o povo tinha falado: eu lavo minhas mãos. Eu não tenho culpa pelo sangue desse inocente. Pilatos nos pediu para escolher entre Jesus e Barrabás. Ora, Jesus tinha dito que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Como pode dizer uma coisa dessas? Chega a ser uma blasfêmia. Ora, eu sou o povo e meu rei é César. Quem esse Jesus pensa que é? Soltem Barrabás! Alguém gritou lá no meio do povo. E todos começaram a gritar numa só voz: crucificam! Crucificam! Esse Jesus tem que morrer. Era o nosso desejo. Naquele dia, Jesus escolheu o dia errado para cair nas nossas mãos. A gente estava com uma fúria, uma revolta. A gente queria ver sangue. Esse Jesus tem que morrer. Era o nosso desejo. E a nossa voz foi ouvida. Eu estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma tradição do meu povo.
Devia ter pelo menos 10 vezes mais pessoas nas ruas, na cidade, do que eu imaginava. E eu estava ali no meio da multidão. De repente, o soldado me puxa pelo braço, me empurra e me ordena que eu ajudasse um homem a carregar a cruz. Puxa vida, mas logo eu, no meio dessa multidão toda, o pobre Simão Cirineu, não tem escolha. Tive que ajudar esse homem a carregar a cruz. Ele tinha uma coroa de espinhos, estava muito machucado, cheio de sangue, e eu logo pensei, se o sangue desse homem me sujar, ou sujar a minha roupa, eu não vou poder celebrar a Páscoa, eu vou estar impuro. Mas eu fiz o que eu pude. Eu carreguei a cruz com ele. Só que ele carregou mais do que eu. Esse homem não era um homem qualquer, ele não era um ladrão, um bandido. Ele era o Messias. Eles o deitaram sobre uma cruz. Pregaram os pés dele. Pregaram as mãos dele. Levantaram aquela cruz e o peso dele estava todo nas mãos, seguro pelos pregos. Uma coisa horrível, eu não conseguia olhar para aquilo, eu olhei para baixo e minhas mãos elas estavam sujas de sangue, o sangue dele. Na verdade, o sangue que me sujou era o sangue que iria me purificar. Naquele dia eu ajudei Jesus a carregar a minha cruz. Ele morreu a minha morte para eu viver a vida dele. Isso que eles tiveram. Toda vez que o governador dá a sentença, aí começa o meu trabalho. Na minha opinião, ele não merecia aquilo. Toda vez que eu coloco alguém numa cruz, eu me sinto como justiceiro. Mas aquele homem era diferente. Bateram, cuspiram, chicotearam. Nunca fez sentido para mim. Arrancaram suas vestes, levaram para a cruz. Eu nunca me esqueci daquela cena. Normalmente, quando levamos os prisioneiros para a cruz, eles esperneiam, lutam, tentam fugir. Por isso eu sempre tenho comigo 2 guardas. Eu não estava preparado para aquilo. Ele olhou para mim, olhou para os 2 guardas e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse meu trabalho de carrasco, eu já vi de tudo. Mas eu fui treinado para aquilo. Realmente, aquele homem era o Filho de Deus. É um favor imerecido a cada um de nós, difícil de se entender, mas que se resume no fato dele nos amar incondicionalmente. Eu tinha todos os motivos e razões para ser mais uma escorraçada pela sociedade, até que Jesus mudou a minha vida. Eu era a famosa Maria Madalena, prostituta, e ele me perdoou. Quando fiquei sabendo da sua prisão e condenação, quase não acreditei. Como podiam maltratar tanto um homem que nunca fez mal a ninguém? Pelo contrário, ele falava, vivia, ele era o amor. Quando vi na cruz, pendurado, agonizando, queria fazer algo, mas o quê? Nem mesmo seus discípulos estavam por perto. A única coisa que eu podia fazer era esperar pela liberação do corpo para prepararmos o seu sepultamento. E assim foi. Estive lá até os últimos instantes. A noite estava comprida. Não conseguia me conformar com a morte do meu mestre querido. Fui até o túmulo. Logo que cheguei, vi que algo estranho tinha acontecido. A pedra estava movida. Com medo me aproximei e quando olhei para dentro do túmulo, estava vazio. Comecei a chorar, Havia 2 anjos dentro do túmulo que me perguntaram por que eu chorava.
Levaram o corpo do meu mestre, eu não sei onde puseram. Havia uma terceira pessoa, pensei que fosse o zelador, mas quando ele me chamou pelo nome, eu não tive dúvidas. Porque procuras dentre os mortos aquele que vive? Era ele, era o Senhor, era o meu mestre, era Jesus. Ele estava vivo, aleluias. Meu coração não cabia no peito, tive vontade de gritar de tanta alegria. Mas ele me disse: vai e conta para os discípulos que eu estou vivo. 6 personagens totalmente diferentes. Um discípulo que o amava, mas o negou. Uma multidão que estava com raiva e queria ver aquele homem morto. Um soldado que estava ali simplesmente condenando mais um. Um homem que, mesmo sabendo que Jesus era inocente, cedeu à pressão da sociedade. Outro que foi pego de surpresa, estava indo celebrar a Páscoa e simplesmente foi pego para ajudar o mestre. E uma pecadora, como todos nós, que teve um verdadeiro encontro com Jesus e foi transformada. 6 personagens totalmente diferentes, mas um evento, porque um homem mostrou tanto amor naquela cruz.